Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Tem aí o tema nosso, cristãos nominais. Essa passagem deixa muito claro essa verdade. A expressão cristãos nominais refere-se às pessoas que se declaram pertencer à religião cristã, mas cuja prática religiosa, crenças e compromisso com os ensinamentos de Jesus são superficiais, inconsistentes ou inexistentes. Em outras palavras, são cristãos de nome apenas, sem uma vivência genuína da fé. Algumas características dessas pessoas que professam a fé, mas de fato ainda não são. Falta de um relacionamento pessoal com Cristo. Eles não passaram ainda pela experiência da conversão, da transformação, do novo nascimento. Então, eles não têm uma relação íntima com Deus, não conseguem orar direito, não conseguem ler a palavra direito, não têm essa comunhão com Deus ainda. Jesus está fora de suas vidas. As motivações que os trazem à igreja são razões sociais, razões familiares, razões culturais, razões tradicionais, mas não vem à igreja com a intenção real de adorar a Deus em espírito e em verdade. A sua prática religiosa é seletiva. Podem participar de algumas atividades religiosas, como cultos em datas especiais, mas não demonstram um compromisso regular com a vida da igreja, discipulado ou serviço cristão. Lembra muito de Judas, que fazia parte do grupo dos 12. Era até um apóstolo, era um tesoureiro, pregava, curava, mas ele não tinha ainda, não teve ainda um encontro real com Jesus Cristo. E ele vai se perder dentro da igreja. Essas pessoas geralmente valorizam mais o estilo de vida do mundo do que o estilo de vida que Jesus propõe na sua palavra. Eles até conseguem falar alguma coisa da fé, da ressurreição, da vida eterna, do perdão dos pecados,
mas eles não experimentaram essas verdades da palavra de Deus. Não demonstram o fruto do Espírito Santo. Não há fruto digno de arrependimento, não há mudança de vida nessas pessoas. E o que está acontecendo aqui é que a terceira geração daquela igreja de Laodiceia, essas pessoas estavam nesse estado, nessa condição. Nasceram na igreja, cresceram na igreja, porém não tiveram uma experiência verdadeira com Cristo. Então eu gostaria de falar sobre os cristãos nominais. Em primeiro lugar, os cristãos nominais não são verdadeiras testemunhas de Cristo. Leamos aí o 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus chama a atenção da sua fidelidade a Deus. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. A testemunha fiel ensina as doutrinas como o Senhor Jesus fez. Ele ensina a verdade. Mas se somos cristãos nominais, nossos ensinos sobre Deus estão misturados com veneno, que acabará de matar o indivíduo que nele crê. Nós não passamos a verdadeira informação, passamos até uma parte dessa informação. Os católicos, no geral, eles confessam Jesus, mas é tão misturado de erro que quem crê nessa doutrina vai perecer, não vai viver, né? A testemunha verdadeira de Deus é identificada pelas boas obras ordenadas pelo Senhor. Jesus foi um testemunho por excelência. Contudo, por sermos crentes apenas de nome, nossas ações não revelam que somos enviados por Deus. Fazemos as coisas para sermos aplaudidos pelos homens e não para a glória de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, o cristão nominal, ele não tem esse propósito, esse objetivo de fazer as coisas que glorifiquem ao Senhor. Cristo era uma testemunha irrepreensível. Ele, às vezes, desafiou os seus inimigos. Alguém me acusa de pecado? E todos eles se calaram. Ninguém podia acusá-lo de pecado contra Deus e contra a sua palavra. Porém, se estamos no grupo de cristãos nominais, somos censurados pelos homens porque o nosso testemunho não é condizente com a fé que professamos e trazemos escândalo ao evangelho de Deus. É terrível isso. As pessoas ficam falando: você diz que é crente, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. E então eles causam esse tipo de escândalo ao evangelho do Senhor Jesus. A verdadeira testemunha de Deus está pronta para sacrificar sua vida por suas crenças e valores, assim como Jesus Cristo fez. É o que nós temos ouvido da igreja perseguida. O pessoal continua crendo no Senhor Jesus Cristo, ainda que perca a vida, os bens, tudo nessa vida. No entanto, aqueles que se identificam apenas como cristãos de forma nominal não têm essa disposição para morrer em defesa da fé. Para esses crentes apenas de nome, entregar a vida pelo evangelho é visto como um ato de fanatismo religioso. Repare, quando alguém cristão diz: